Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie. Eu sou o Ademir, eu sou gerente de negócios aqui na Pollux e estou novamente com o Paul, nosso gerente de engenharia. Tudo bem, Paul? Tudo bom, Ademir? Espero que seja bem. A todos os nossos ouvintes também, espero que sejam todos muito bem. Legal. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada sobre linhas de montagem. Apenas para recordarmos, na semana passada nós falamos que praticamente todos os produtos que nós usamos em nosso dia a dia é produzido em algum tipo de linha de montagem. E o Paul, ele nos deu uma explicação legal sobre os tipos de linha, né? Ele falou basicamente sobre linhas manuais e automáticas e sobre a filosofia de trabalho Pollux, que é de estar muito próximo aos clientes, né? Para ajudá-los a desenvolver linhas mais eficientes e produtivas. E nós terminamos o assunto, semana passada, com uma pergunta que precisa ser respondida hoje, que era a seguinte: como as empresas precisam pensar suas linhas de montagem para atender às demandas dos consumidores, que é dinâmica e que muda com uma velocidade nunca vista antes? É aí que entram os conceitos da indústria 4.0. E o nosso objetivo hoje vai ser falar como a Pollux pode contribuir nisso. Então, Paul, por gentileza, você pode iniciar contando para a gente o que a Pollux já pensou e já desenvolveu para ajudar os clientes a terem linhas de montagem mais inteligentes e flexíveis? Quando nós falamos de indústria 4.0, nós estamos falando de dois pontos, né? Principalmente quando falamos ali da indústria, né? Dessas novas máquinas. A geração e tratamento de informação e a flexibilidade das linhas de produção. E, assim, boa parte do que nós precisamos, na verdade, é inteligência de software. Uma máquina adequada, né, ela precisa ser devidamente desenvolvida de forma a captar o maior número de informações para o seu próprio desempenho. Esses dados devem ser tratados em um servidor, né, tratados por um determinado software, né, e interligar dados entre várias máquinas, né, entre vários equipamentos que ali se encontram naquela linha. Então, dessa forma, nós criamos uma linha que seja inteligente, né, uma linha que ela está constantemente se comunicando dentro dela mesma. Só que apenas a comunicação, né, o fato dela estar integrada, ela por si só ela não está exatamente preparada para agregar o máximo em seu potencial. Você tem as suas informações, mas você tem que conseguir fazer algo com ela. E muitas vezes apenas mostrar o resultado ainda gera uma interação humana, alguma coisa assim, ela não está ainda no seu limite, vamos dizer assim. Então, existe também um outro ponto, né, que a indústria não se resume a apenas uma ou duas linhas de montagem, né, mas sim toda uma cadeia de logística e uma cadeia de produção. Então, nesse ponto, nós começamos a agregar efetivamente valor, né, em cima desses dados que estão sendo gerados. Então, interligando várias linhas de montagem, ou simplesmente interligando a logística, né, a logística interna com as linhas, né, as linhas começam a demandar rotinas, demandar trabalho dos estoques. Né, então, eles começam a puxar as suas produções. E, aliás, não só isso, né? Quando a gente fala de pedir, às vezes, de um estoque, né? É um tradicional, né? Os estoques, eles enviam os materiais para as linhas, e as linhas pegam aqueles materiais e produzem. Né? Então, isso é o que a gente chama de produção empurrada. Quando você começa a fazer essa demanda, você vai para uma produção puxada. Né? Então, você começa a tirar pequenos estoques intermediários e certos desperdícios também. Além dessa parte clássica de você pegar o estoque e enviar para a linha, quando você começa a criar uma conectividade entre as linhas, por exemplo, você começa a fazer um software em toda a tua planta, em toda a tua fábrica, né, o que a gente também gosta de chamar de Smart Factory, você começa a criar possibilidades que hoje não são possíveis, né, ou numa indústria tradicional não seria possível. Que é, por exemplo, você tirar de uma linha de montagem, ela já receber a comunicação da linha subsequente se está apta ou não para receber aquele produto. Se estiver apto, o produto já vai direto para aquela nova fábrica, e caso ela esteja produzindo outro material ou ela não tenha capacidade para pegar aquele material, então envia para o estoque. Essas são tomadas de decisão extremamente inteligentes, dinâmicas, em que, em maioria dos casos, um ser humano ele não consegue ter essa informação, tomar uma decisão a tempo hábil para isso. Com essa nova demanda, né, essa nova necessidade do mercado, a Pollux criou um conjunto de softwares que nós chamamos de DMS. Entre vários módulos que tem, por exemplo, o MES, o EE, Pick-to-Light, Pick-to-Manage, rastreabilidade e Call-Off. Puxa, que interessante, hein, Paul? Então, me parece que essa plataforma de software, de uma forma
relativamente fácil, ela consegue coletar dados de processo ou de produção e gerar inteligência tanto para o processo em si, como também para os que de alguma forma precisam tomar decisões. É isso mesmo? É isso aí, perfeito. Legal. Pô, mas além dessas informações de processo, o que mais que essa DMS consegue fazer? Uma coisa que você mencionou, me chamou a atenção, você falou sobre a questão de integrar a logística, entende ser a logística interna, diretamente nas linhas de montagem. É aí que entram os AMRs? O AMR, né, na verdade, ele é uma das ferramentas utilizadas para integrar a logística, né, nesse mundo 4.0. Tá? Então, por exemplo, o próprio Pick-to-Light, você colocar ela colocar o Pick-to-Light nos mercados, né, de distribuição ali dentro das empresas, na intralogística, também é uma outra ferramenta. Né? Mas os AMRs são robôs autoguiados. Tá? Então, assim, diferente do que a gente tem comum, vamos dizer assim, na maioria das indústrias, né, que são os AGVs, RGVs e derivados, né, que são equipamentos que te ajudam numa logística, tirar o produto, um lote, né, do ponto A até um ponto B, com rotas já pré-determinadas, né, num determinado tempo também, rotinas, vamos dizer assim. O AMR ele possui um conceito de flexibilidade e autonomia. Então, é tudo a ver com a indústria 4.0. Então, eles funcionam sem um guia físico, né, sem uma fita, por exemplo, algum tipo de trilha, alguma coisa assim que vai guiando ele de uma forma mecânica e, de certa forma, rígida, né, ao longo dos seus percursos. Então, assim, por meio de uma planta baixa que você coloca dentro do robô, né, uma planta 2D, ali em CAD, por exemplo, e os sensores que tem nesse equipamento, né, então sensores, por exemplo, sensores de visão, scanners de área, ele vai fazendo movimentação da fábrica, né, vai fazendo movimentação pela fábrica, e já vai fazendo as leituras de como está o trajeto, se ele consegue passar, para evitar, por exemplo, colisões, né, óbvio, fazer correções de rota, por exemplo, né, e ajustes de performance, etc. Então, o próprio posicionamento dele ali para você conseguir fazer a pega de um determinado ponto, ver onde está, por exemplo, um rack, né, de transporte, está um pouquinho deslocado, ele consegue fazer essa compensação, ele pega de forma automática e envia de forma automática. Então, ele é todo sensorizado exatamente para dar essa flexibilidade. E o fato de não seguir nada físico, você ainda tem mais flexibilidade ainda na questão de software, de trajetos, por exemplo. O chamado desses robôs, né, eles são feitos por o que a gente chama de missões. Né? O grande diferencial desse conceito é o fluxo de produção, que, conforme eu tinha falado, né, você sai do empurrado e vai para um puxado. Né? Então, existem as vantagens que foram mencionadas anteriormente. À medida que as linhas de produção vão solicitando essa demanda, o MR vai colocando em sua fila de atividades. Né? Então, ele ficou vago, ele vai e faz, por exemplo, a missão A, que é pega do ponto A, envia para o ponto B. Né, tem 2, 3 missões, ele vai colocando em sequência. Não tem o que fazer, vai e faz a carga, por exemplo, da sua bateria. Tudo isso de forma automática. Né, o próprio software ele faz essas atividades, né, programam isso. Porque, assim, é fundamental para que funcione o conceito, né, é você ter uma plataforma de software por trás, no nosso caso é o DMS, que realiza todo o gerenciamento da frota dos robôs. Então, assim, novamente, você precisa de comunicação. E não é apenas de uma máquina, de uma linha para uma logística, mas também a comunicação entre os próprios robôs. Né? Então, o nosso software, por exemplo, ele faz o gerenciamento de todos os robôs, e quando você tem um chamado de uma missão, você não pede pelo robô A ou pelo robô B, você pede pelo robô que esteja mais disponível. Então, o software ele vai encontrar esse robô, vai identificar qual que é a posição dele, se ele consegue atender aquela missão, e qual é o robô que está mais apropriado para fazer a missão, até mesmo para não ter desperdícios. Né? Então, ele faz todo esse gerenciamento de atividades que, enfim, estamos aí falando novamente de eficiência. Legal, pô. Muito bacana mesmo. Então, assim, acho que a conversa hoje foi bem produtiva. Eu acho que tem muita coisa aí para o pessoal pensar, né? E fica agora, né, para quem está nos assistindo, entrar em contato ou com a Pollux, no nosso número 0800, ou comigo, né? Pode ser através do LinkedIn. E depois eu passo meu contato, para que possamos dar mais detalhes, né? Tanto das ferramentas, software, das tecnologias que usamos, para deixar as linhas mais alinhadas com o conceito 4.0. Então, até um próximo episódio. Pô, obrigado aí pela sua ajuda. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima.